Nem toda tristeza que você sente é sinal de depressão. E é justamente aí que muitos se enganam. Essa confusão não é só uma questão de linguagem ou semântica. Ela pode levar pessoas a banalizar a depressão num ponto que é muito comum no século XXI, relacionando a pessoa que está triste é uma pessoa depressiva. E a pessoa que está alegre, efusiva, não é uma pessoa que tem depressão. E não há engano maior sobre esse tipo de sofrimento psíquico. Olá, meu nome é Rodrigo, sou psicólogo, trabalho com psicanálise e aqui no meu canal do YouTube eu trago algumas análises sobre saúde mental, sofrimento psíquico e contemporaneidade. E caso faça sentido para você, curta, compartilhe o nosso conteúdo e siga o nosso canal de preferência para a plataforma entender a pertinência do nosso trabalho e dos meus vídeos. Uma vez um amigo meu me trouxe uma ideia, Eu acho que eu estou com depressão porque eu não estou conseguindo parar de chorar, eu estou muito triste, Só existia um porém frente ao que esse amigo me trazia. Ele tinha acabado de perder seu pai poucos dias antes. Entende? Ele estava achando que ele estava com depressão, mas na verdade o que ele estava era de uma tristeza de luto pela perda do seu pai. A dor era grande, mas o choro ali era uma forma ainda que ele estava elaborando a perda do seu pai, a sua história de vida, entende? Contudo, um paciente me trouxe uma contrapartida disso. Eu não sinto nada, nem quando estou com meus filhos, eu trabalho, faço dinheiro, tenho patrimônio, minha vida está maravilhosa. Eu saio com meus amigos, eu rio, mas algo aqui se perdeu. Eu não estou vendo sentido no que eu estou fazendo, entende? Esse paciente, depois eu vim a descobrir com ele, ele está com depressão. O meu amigo que perdeu o pai e está triste, não tinha depressão, estava em luto. A depressão, a narrativa da depressão da contemporaneidade, ela traz muito isso. Existe depressão com tristeza, existe depressão sem tristeza e existe depressão sem sentido, que é a melancólica que a gente chama. A tristeza, ela tem um sentido, em essência, ela é um afeto humano. Não há vida sem tristeza, sem frustração, sem um corte ali que a vida interrompe. A tristeza dói, mas ao mesmo tempo ela nos mantém ligado ao mundo. Freud vai dizer que no luto o mundo fica pobre, mas o sujeito permanece íntegro. Com o tempo, esse luto é elaborado e o sujeito volta a ter uma vida próxima do ideal. Contudo, na depressão, o sujeito muitas vezes ele vai se empobrecer psiquicamente. É como se não houvesse mais nada ali a ser construído. Sempre há, mas fica essa ideia. Então o sujeito perde o sentido, ele se esvazia emocionalmente, ele se esvazia psiquicamente. Lacan, por exemplo, vai aprofundar e dizer que a depressão não é só falta de energia. Existe muito depressivo agitado, mas sim um modo radical dele se posicionar frente ao seu próprio desejo. É uma recusa de desejar. E por quê? Porque desejar dói demais. O sujeito depressivo, por exemplo, ele vai ter dificuldade de lidar com as faltas da sua vida, com as incompletudes, com as perdas. E quem não lidar com a falta não sabe lidar com o desejo. Vivemos numa época em que a tristeza é mal tolerada. Qualquer dor já é vista como sintoma a ser eliminado. Isso cria aqui duas armadilhas. Ou você medicaliza em excesso toda a experiência do sofrimento, tem muito psiquiatra fazendo isso, chamando isso de depressão, como qualquer crise, ou você também banaliza a sua própria depressão, dizendo que é apenas uma fase, que é frescura, que você está precisando voltar para a religião, voltar para a igreja. Entende? Os dois pontos são muito danosos e ruins. Ambas as confusões silenciam, de fato, o sujeito humano. A tristeza precisa ser escutada, a depressão tratada como cuidado clínico. São respostas aqui diferentes que exigem posições diferentes diante da vida. O grande desafio da pessoa que sofre com depressão é que ela se depare com as suas próprias questões emocionais, com a sua subjetividade, com o seu ponto simbólico, colocar a sua dor na palavra. Ninguém faz isso dopado de remédio. Por exemplo, você, quando olha para a sua própria experiência na atualidade,
Você consegue diferenciar se o que você sente é tristeza ou um afeto que ainda liga você ao mundo? Ou a depressão aqui que te paralisa, que te rouba e a que antes fazia sentido, hoje se perdeu totalmente. Você consegue ver essa distinção, rotular isso claro para você, sem você abrir espaço para falar, para dizer? Onde você reconhece que a vida é sobre você, não é sobre o dinheiro, o patrimônio, sobre o trabalho, sobre a sua família, seu filho. Ou seja, o sujeito depressivo, ele se perde no caminho, no processo de viver. Ele deixa de se conectar com ele mesmo. Se você se identifica com o que eu estou construindo aqui, a bem da verdade, não tente enfrentar isso sozinho. A tristeza, ela pode ser atravessada, mas a depressão, ela exige um trabalho mais profundo, clínico e simbólico. Aqui no meu canal eu tenho muitos vídeos, por exemplo, trazendo a ideia da depressão. Mas o ponto é que não é possível fórmulas mágicas, a pílulazinha mágica que o psiquiatra vai te passar. Tratamento de depressão não permite banalizações, discursos simplistas. A bem da verdade, a depressão precisa ter um trabalho ali na via da palavra, que você coloque a sua história, o seu sofrimento psíquico no ponto de falar sobre isso, de se colocar a partir de um ponto de você compreender o porquê do seu esvaziamento psíquico, o porquê do seu empobrecimento e da sua falta de sentido para viver. O que isso fala sobre você, sobre a sua dificuldade de lidar com a falta, com as feridas narcísicas que você foi enfrentando na vida, com as possibilidades que você tem a partir disso. E esse ponto de aprofundamento no seu psiquismo, na sua subjetividade, só é possível com a ajuda profissional. Não é possível, em grande essência, fazer isso sozinho. Você precisa de um trabalho de terapia e de análise para você ter um espaço para falar das suas emoções. Isso é o caminho e o percurso que eu acredito. Um grande abraço, conte comigo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.